Você sabia que uma única escolha pode transformar completamente a sua vida? Às vezes não é a grande decisão, mas o gesto mais simples que abre portas para um novo caminho. Hoje, você vai descobrir como a sabedoria Zen revela o poder escondido nessas escolhas aparentemente pequenas. Mas antes de começarmos, me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários, vou adorar saber. E já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai encontrar histórias e reflexões que podem mudar o seu olhar sobre a vida. Carlos Santana ajustou a gravata pela 100ª vez naquela manhã, observando através da janela do seu escritório no 30º andar o movimento incessante de São Paulo. Aos 38 anos, era diretor de uma das maiores multinacionais do Brasil, possuía um apartamento luxuoso na Vila Olímpia, um carro importado e conta bancária que permitia qualquer extravagância. No papel, tinha tudo o que a sociedade considerava sucesso. Entretanto, há meses sentia um vazio crescente no peito, como se uma parte essencial de si mesmo tivesse se perdido em meio aos relatórios intermináveis, reuniões que se estendiam até altas horas e a pressão constante por resultados cada vez melhores. O despertador tocava 5h30 todos os dias, seguido pela mesma rotina mecânica: café rápido, trânsito caótico, 12 horas de trabalho intenso, jantar solitário e sono fragmentado por preocupações com prazos e metas. Naquela terça-feira particularmente estressante, após uma apresentação desastrosa que resultou na perda de um cliente importante, Carlos sentiu algo se romper dentro dele. Não era raiva, nem frustração, era uma exaustão profunda que parecia permear cada célula do seu corpo. Olhou para o computador, para as pilhas de documentos, para o telefone que não parava de tocar, e pela primeira vez em anos, simplesmente não conseguiu continuar. Sem avisar a secretária ou aos colegas, pegou o elevador e desceu até o térreo. Nas ruas movimentadas de São Paulo, caminhou sem destino, permitindo que seus pés o guiassem enquanto sua mente processava a estranha sensação de estar fora da rotina pela primeira vez em tanto tempo. O sol do final da tarde criava longas sombras entre os edifícios comerciais, e Carlos notou detalhes da cidade que há anos não percebia: o aroma das flores dos ipês que floresciam na avenida, o riso de crianças brincando em uma pequena praça, o movimento gracioso de uma senhora idosa alimentando pombos. Foi então que seus passos o levaram a uma pequena rua lateral que nunca havia notado, apesar de trabalhar naquela região há mais de 10 anos. Entre dois prédios comerciais, havia uma casa simples mas aconchegante, com jardim pequeno mas impecavelmente cuidado. Uma placa discreta indicava: Centro de Meditação Lotus, cerimônia do chá e contemplação. Algo naquele local o atraiu de forma inexplicável, como se uma força gentil o convidasse a entrar. Hesitou por alguns minutos, olhando através da porta de vidro fosco. Podia ouvir o som suave de água corrente e o murmúrio baixo de conversas tranquilas. Era completamente diferente do mundo corporativo ao qual estava acostumado, um universo de silêncio e contemplação que contrastava drasticamente com o caos de sua vida profissional. Finalmente, tomou uma decisão que, sem saber, mudaria completamente sua perspectiva de vida. Respirou fundo e entrou. O interior do centro de meditação era um santuário de serenidade. As paredes de madeira clara eram adornadas com quadros de caligrafia oriental e arranjos florais simples mas perfeitamente equilibrados. O aroma suave de incenso misturava-se com um cheiro reconfortante de madeira natural. Apenas 3 pessoas ocupavam o espaço: um casal de idosos conversando em sussurros e uma mulher de meia-idade, sentada sozinha, observando contemplativamente uma xícara de chá verde fumegante. Carlos foi recebido por um homem de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e vestindo roupas simples de algodão branco. Seus olhos irradiavam uma tranquilidade que Carlos não via há muito tempo em ninguém, especialmente em alguém que claramente trabalhava no atendimento ao público. Bem-vindo, disse o homem com um aceno respeitoso. Sou o mestre Roberto, fundador deste centro. É a primeira vez que nos visita? Carlos assentiu, sentindo-se subitamente autoconsciente em seu terno executivo caro, completamente deslocado naquele ambiente de simplicidade refinada. Sim, eu estava passando pela rua e senti curiosidade. A curiosidade é o primeiro passo da sabedoria, respondeu o mestre Roberto com um sorriso gentil. Por favor, sente-se onde se sentir mais confortável. Carlos escolheu um local próximo à janela que dava para o pequeno jardim. Através do vidro, podia ver pedras cuidadosamente posicionadas,
uma pequena fonte que murmurava entre plantas verdes e uma única árvore cujas folhas começavam a assumir tons dourados do outono. Era um mundo em miniatura, perfeitamente equilibrado e de beleza comovente. Mestre Roberto aproximou-se carregando uma bandeja de madeira com os utensílios da cerimônia do chá. Cada movimento era deliberado, quase meditativo, como se cada gesto fizesse parte de uma dança ancestral. Gostaria de participar de uma cerimônia do chá simplificada? Para iniciantes, é uma boa forma de compreender a essência desta prática milenar. Eu realmente não sei nada sobre isso, admitiu Carlos, sentindo-se ignorante. Minha vida é muito acelerada para esse tipo de coisa. Exatamente por isso deveria experimentar, respondeu Mestre Roberto, começando a preparar o chá com movimentos fluidos e precisos. O mundo moderno nos ensina que rapidez é eficiência, que fazer várias tarefas ao mesmo tempo é produtividade, que estar sempre ocupado é sinal de importância. Mas há uma sabedoria antiga que sugere o contrário, que na lentidão encontramos clareza, na simplicidade descobrimos profundidade, e no silêncio ouvimos nossa voz interior. Enquanto observava Mestre Roberto aquecer a água, limpar os utensílios e medir cuidadosamente o chá verde, Carlos sentiu algo estranho acontecendo com seu sistema nervoso. Os ombros, constantemente tensos, começaram a relaxar. A respiração, normalmente rápida e superficial, tornou-se mais profunda e ritmada. Era como se aquele ambiente tivesse um efeito quase mágico de desaceleração do tempo. A cerimônia do chá, explicou Mestre Roberto enquanto misturava delicadamente o chá, não é sobre beber chá. É sobre estar presente no momento, apreciar cada detalhe, cada sensação, cada respiração. É uma meditação em movimento, uma forma de honrar a simplicidade e encontrar beleza no cotidiano. O chá foi servido em uma xícara de cerâmica rústica, com imperfeições que Carlos inicialmente interpretou como defeitos de fabricação. Mestre Roberto notou seu olhar questionador e sorriu. Esta xícara foi feita por um ceramista que estudou a filosofia zen da imperfeição consciente. Observe as irregularidades, as pequenas rachaduras, a assimetria sutil. Na cultura ocidental, busca-se perfeição, uniformidade, ausência de falhas. Mas a sabedoria zen nos ensina que a verdadeira beleza reside na imperfeição, na impermanência, na incompletude. Carlos pegou a xícara com as duas mãos, como instruído, e sentiu a textura áspera da cerâmica contra suas palmas. O chá estava amargo, muito diferente dos sabores adoçados aos quais estava acostumado, mas havia uma complexidade nele que se revelava gradualmente. É interessante, comentou, tentando ser educado. Não precisa gostar imediatamente, disse Mestre Roberto, sentando-se em frente a Carlos. O chá verde é uma metáfora da vida. No primeiro gole, pode parecer amargo, desagradável. Mas se você permitir que seu paladar se ajuste, se beber com atenção plena, descobrirá camadas de sabor que antes não percebia. Doçura sutil, notas herbais, uma sensação de limpeza e renovação. Carlos bebeu novamente, desta vez prestando atenção não apenas ao sabor, mas à temperatura, à sensação do líquido descendo por sua garganta, ao aroma que subia até suas narinas. Surpreendentemente, o segundo gole foi mais agradável que o primeiro. Conte-me sobre sua vida, pediu Mestre Roberto, recarregando a xícara de Carlos. O que o trouxe até aqui hoje? Por algum motivo, naquele ambiente tranquilo, Carlos sentiu-se compelido à honestidade. Falou sobre seu trabalho estressante, sobre a sensação de estar preso em uma rotina sem significado, sobre o vazio que sentia apesar de todo o sucesso material. Mestre Roberto escutou sem interromper, ocasionalmente assentindo com compreensão. Há uma história zen, disse Mestre Roberto quando Carlos terminou, sobre um monge que recebeu a visita de um professor universitário interessado em aprender sobre budismo. O professor falava incessantemente sobre seus conhecimentos, suas teorias, suas opiniões. O monge simplesmente servia chá, enchendo a xícara do professor até que transbordou. Pare! Gritou o professor. A xícara está cheia. O monge respondeu, sim. E como esta xícara, você está cheio de suas próprias opiniões. Como posso ensinar-lhe sobre zen até que primeiro esvazie sua xícara? Carlos refletiu sobre a história. Está dizendo que preciso esvaziar minha mente? Não esvaziar completamente, mas criar espaço. Sua vida está tão cheia de compromissos, preocupações, ambições e medos que não há espaço para paz, para clareza, para verdadeira satisfação.
A sabedoria Zen sugere que às vezes a escolha mais poderosa que podemos fazer é escolher menos, não mais. Mas eu tenho responsabilidades, obrigações. Certamente. Mas pergunte-se, quantas dessas responsabilidades são realmente essenciais, e quantas são apenas hábitos que assumimos sem questionar? Há uma diferença entre ser responsável e ser escravizado por expectativas alheias. Carlos permaneceu no centro de meditação por 2 horas, tempo que passou como minutos. Quando finalmente olhou o relógio, surpreendeu-se ao perceber que havia perdido completamente a noção temporal. Mestre Roberto havia compartilhado várias histórias cada uma ilustrando princípios de simplicidade, aceitação e presença consciente. Gostaria de voltar amanhã? Perguntou o mestre Roberto enquanto Carlos se preparava para partir. Não sei se terei tempo. Tempo é a única coisa que realmente possuímos, respondeu o mestre gentilmente. E a forma como escolhemos usá-lo define quem nos tornamos. Você pode escolher gastar seu tempo sendo consumido por urgências que outros criaram para você, ou pode escolher investir alguns momentos em descobrir quem você realmente é sob todas essas camadas de expectativas sociais. Naquela noite, Carlos jantou em silêncio em seu apartamento, algo que não fazia há anos. Normalmente comia enquanto checava e-mails, assistia TV ou falava ao telefone. Mas desta vez, prestou atenção aos sabores, às texturas, ao ato simples de nutrir seu corpo. Descobriu que a comida tinha muito mais sabor quando consumida com atenção plena. No dia seguinte, chegou ao escritório com uma perspectiva ligeiramente diferente. Durante uma reunião particularmente tensa sobre metas trimestrais, observou-se observando, notando como seu estômago se contraía quando o diretor gritava, como sua respiração se tornava superficial quando discutiam cortes de pessoal, como seus colegas pareciam presos na mesma ansiedade coletiva que ele conhecia tão bem. Por impulso, durante o intervalo para almoço, em vez de trabalhar ou socializar com colegas, caminhou até o centro de meditação novamente. Mestre Roberto o recebeu como se sua volta fosse inevitável. Como foi seu dia? Perguntou o mestre enquanto preparava o chá. Diferente. Mais observador. É estranho, mas sinto como se estivesse assistindo minha vida de fora, percebendo padrões que antes não via. Essa é a primeira qualidade da consciência Zen, a observação sem julgamento. Quando paramos de nos identificar completamente com nossos pensamentos e emoções, ganhamos a liberdade de escolher como responder a eles, em vez de simplesmente reagir automaticamente. Mestre Roberto contou sobre um fazendeiro que perdeu seu cavalo. Os vizinhos disseram, que azar. O fazendeiro respondeu, talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo 2 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram, que sorte. O fazendeiro respondeu, talvez. Seu filho tentou domar um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. Que azar, disseram os vizinhos. Talvez, respondeu o fazendeiro. Então a guerra começou, e todos os jovens foram convocados, exceto seu filho ferido. Que sorte, disseram os vizinhos. Talvez, disse o fazendeiro. A sabedoria está em reconhecer que nossa perspectiva é sempre limitada, explicou o mestre Roberto. O que consideramos desastre hoje pode ser bênção amanhã. A escolha mais simples e poderosa que podemos fazer é escolher a equanimidade, aceitar o que vem sem julgamentos dramáticos. Nas semanas seguintes, Carlos estabeleceu uma rotina inédita. Todas as terças e quintas-feiras, durante o almoço, visitava o centro de meditação. Mestre Roberto nunca fazia perguntas pessoais invasivas, nunca oferecia conselhos não solicitados, mas estava sempre presente com uma paciência infinita e sabedoria antiga que se revelava através de histórias, analogias e momentos de silêncio compartilhado. Lentamente, Carlos começou a aplicar princípios Zen em sua vida cotidiana. Começou acordando 10 minutos mais cedo não para ser mais produtivo, mas para sentar em silêncio, observando sua respiração e definindo uma intenção consciente para o dia. Durante o trânsito, em vez de checar obsessivamente e-mails, às vezes simplesmente observava as paisagens urbanas passando, os rostos dos outros motoristas, ou praticava meditação respiratória. No trabalho, começou a implementar micropausas conscientes. Entre reuniões, respirava profundamente 3 vezes. Antes de responder e-mails tensos, parava um momento para considerar se sua resposta promoveria harmonia ou conflito. Durante conversas difíceis, praticava escuta profunda em vez de formular argumentos enquanto o outro falava.
Os colegas começaram a notar mudanças sutis. Carlos parecia mais calmo durante crises, menos reativo a provocações, mais presente durante reuniões. Sua produtividade, surpreendentemente, não diminuiu. Em alguns aspectos, melhorou, pois estava tomando decisões mais refletidas e cometendo menos erros nascidos do estresse e da pressa. Você parece diferente, comentou Marina, uma colega próxima, durante um intervalo para café. Mais sereno, eu diria. Carlos sorriu. Estou aprendendo sobre o poder das escolhas simples. Como assim? Bem, por exemplo, a escolha de respirar conscientemente antes de reagir a uma situação estressante. Ou a escolha de estar genuinamente presente durante uma conversa em vez de pensar na próxima tarefa. São escolhas pequenas, mas têm efeitos profundos na qualidade da minha experiência. Marina pareceu intrigada. Parece meditação ou algo assim. De certa forma, é. Mas não é sobre sentar em posição de lótus por horas. É sobre trazer consciência para atividades ordinárias, comer, andar, trabalhar, conversar. É sobre transformar rotina em ritual, tarefas em oportunidades para praticar presença. Naquela tarde, Carlos recebeu uma ligação do CEO da empresa, convocando-o para uma reunião no dia seguinte. Normalmente, tal convocação dispararia uma cascata de pensamentos preocupantes. Mas desta vez, ele simplesmente notou a sensação de ansiedade surgindo, respirou profundamente, e escolheu não criar histórias sobre o que a reunião poderia significar. A reunião com o CEO foi sobre uma oportunidade de promoção. A empresa estava expandindo operações para os Estados Unidos, e precisavam de alguém para liderar o novo escritório em Miami. Era exatamente o tipo de avanço na carreira que Carlos sempre havia desejado: mais dinheiro, mais status, mais responsabilidade. É uma posição extremamente exigente, explicou o CEO. Você estaria trabalhando 70 horas por semana no mínimo, viajando constantemente, construindo uma equipe do zero. Mas também é uma oportunidade única na carreira. Estamos oferecendo um aumento salarial de 40% mais opções de ações. 6 meses atrás, Carlos teria aceitado imediatamente sem hesitação. Mas agora, algo diferente aconteceu. Em vez de sentir empolgação automática, ele sentiu uma curiosa sensação de pausa, como se uma parte mais sábia dele estivesse fazendo perguntas que sua ambição costumava silenciar. Posso ter alguns dias para considerar? Pediu. O CEO pareceu surpreso. Claro, mas não demore muito. Precisamos de uma decisão até sexta-feira. Naquela tarde, Carlos dirigiu-se ao centro de meditação com um peso de incerteza que não sentia há semanas. Mestre Roberto o recebeu como sempre, com presença gentil e atenção plena. Você parece perturbado hoje, observou o mestre. Carlos contou sobre a oferta, sobre a confusão que sentia, sobre como sua resposta automática havia mudado. Antes, eu teria dito sim instantaneamente. Agora, eu não sei. É como se a pessoa que sempre quis essas coisas não seja exatamente quem eu sou mais. Ah, disse Mestre Roberto, preparando o chá com movimentos extra cuidadosos. Você está experimentando o que chamamos de rachadura no ego. É um momento muito importante no desenvolvimento espiritual. Rachadura no ego. Por anos, você construiu uma identidade baseada em conquistas externas, salário, título, reconhecimento dos outros. Essa identidade funcionou para trazê-lo até aqui, mas agora você está começando a questionar se é verdadeiramente quem você quer ser. A rachadura aparece quando você percebe que sucesso externo não necessariamente equivale à realização interna. Mestre Roberto serviu o chá e continuou. Há uma história sobre um jovem monge que perguntou ao mestre: o que é iluminação? O mestre respondeu: cortar lenha, carregar água. O monge ficou desapontado. Só isso? Essa é a iluminação? O mestre disse: antes da iluminação, corte lenha, carregue água. Depois da iluminação, corte lenha, carregue água. O monge perguntou: então o que muda? O mestre sorriu. Antes da iluminação, eu cortava lenha para me tornar iluminado. Depois da iluminação, eu apenas corto lenha. Não entendo. A diferença está na motivação e na qualidade de presença. Antes, você trabalhava para alcançar algo, reconhecimento, dinheiro, status. Agora você pode escolher trabalhar porque é o que precisa ser feito,
com atenção plena, sem apego ao resultado. Você pode escolher baseado no que parece certo para seu eu autêntico, não no que a sociedade espera. Carlos passou os próximos dias em profunda reflexão. Ele fez listas de prós e contras, mas percebeu que a análise lógica sozinha não estava fornecendo clareza. Algo mais profundo precisava ser acessado. Durante sua meditação matinal, uma memória surgiu. Era de uma conversa com seu avô quando Carlos tinha 12 anos. O avô, um artesão tradicional que fazia móveis belos de madeira, havia dito: Carlos, lembre-se de que sucesso não é sobre ter mais do que os outros. É sobre ser verdadeiro com quem você realmente é e contribuir com algo significativo para o mundo. Na época, Carlos havia descartado essas palavras como sabedoria antiquada e irrelevante para a vida moderna. Mas agora, elas ressoavam com novo significado. Na quinta-feira, um dia antes de seu prazo, Carlos almoçou com alguns colegas que estavam extremamente empolgados com sua possível promoção. Eles falaram sobre como ele seria louco para recusar tal oportunidade, sobre como estaria garantindo sua vida financeiramente. Mas enquanto ouvia, Carlos sentiu uma estranha sensação de distanciamento. Ele podia ver como essas pessoas, boas pessoas que ele genuinamente gostava, estavam presas no mesmo ciclo que havia dominado sua vida, sempre perseguindo a próxima conquista, o próximo nível de sucesso, a próxima validação externa. Sabe, disse um deles, se você conseguir esta promoção, será a pessoa mais jovem a alcançar o nível de diretor executivo nesta empresa. Seria uma grande conquista, Carlos respondeu diplomaticamente. Mas internamente, estava se perguntando: conquista para quem? E para quê? Naquela noite, ele caminhou pelas ruas de São Paulo, observando pessoas correndo para pegar ônibus, trabalhadores ficando até tarde em prédios de escritórios, jovens profissionais enterrados em seus telefones enquanto comiam sozinhos. Havia uma tristeza coletiva que ele nunca havia notado antes, uma qualidade de desespero mascarada pela pressa. Quando chegou ao centro de meditação, Mestre Roberto estava sozinho, sentado em meditação diante de um pequeno altar com uma única flor branca. Mestre, disse Carlos, ele havia começado a usar este termo de respeito naturalmente, eu acho que entendo agora. A escolha não é realmente sobre esta oferta de trabalho específica. É sobre que tipo de vida eu quero viver. Mestre Roberto abriu os olhos lentamente. E que tipo de vida é essa? Uma vida onde minhas ações vêm da sabedoria interior, não da pressão externa. Uma vida onde eu posso estar genuinamente presente para cada momento, não sempre focado no próximo objetivo. Uma vida onde eu contribuo para a harmonia e bem-estar, não apenas para lucros corporativos. E como você aplicará essa compreensão para a sua decisão atual? Carlos respirou profundamente. Eu acho que preciso recusar a promoção. Mas não porque tenho medo ou falta de ambição. Porque eu quero escolher um caminho diferente, um que honre tanto minha necessidade de trabalho significativo quanto minha crescente compreensão de que verdadeiro sucesso inclui paz de espírito, relacionamentos autênticos e alinhamento com meus valores mais profundos. Na sexta-feira de manhã, Carlos bateu na porta do CEO com uma clareza que o surpreendeu. A ansiedade que normalmente acompanhava conversas importantes havia sido substituída por uma confiança calma que vinha de saber que estava agindo em alinhamento com seu eu autêntico. Pensei cuidadosamente sobre sua oferta, ele começou, e embora eu seja profundamente grato pela sua confiança em mim, preciso recusar. O CEO ficou claramente surpreso. Posso perguntar por quê? É o salário. Podemos negociar. Não é sobre dinheiro. É sobre direção de vida. Percebi que tenho estado tão focado em subir a escada corporativa que esqueci de perguntar a mim mesmo se é realmente onde quero ir. Depois de explicar sua decisão, sem mencionar filosofia budista, que ele suspeitava que não ressoaria, Carlos sentiu uma tremenda sensação de leveza. Ele havia feito uma escolha baseada na sabedoria interior em vez de expectativa externa. Mas a história não termina com simplesmente recusar a promoção. Nos meses seguintes, Carlos começou a implementar mudanças que refletiam sua nova compreensão. Ele negociou uma semana de trabalho de 4 dias, usando dia extra para ser voluntário em uma organização local que ensinava meditação para executivos estressados. Ele começou a organizar pequenos encontros em seu apartamento, onde as pessoas podiam praticar alimentação consciente e conversação. Mais significativamente, ele começou a planejar uma transição. Inspirado por Mestre Roberto,
ele começou a estudar artes tradicionais brasileiras, não para dominá-las profissionalmente, mas para entender como o artesanato poderia ser uma forma de meditação. Ele fez cursos de cerâmica, caligrafia e arte em madeira. 2 anos depois, Carlos abriu um pequeno centro que combinava consultoria empresarial com treinamento em consciência plena. Seus ex-colegas inicialmente ficaram céticos, mas gradualmente muitos começaram a procurar sua orientação quando se sentiam sobrecarregados pelas pressões corporativas. Sabe o que é interessante? Disse Marina durante uma visita ao centro de Carlos, você parece muito mais bem-sucedido agora do que quando tinha aquele grande trabalho corporativo. Como assim? Você tem contentamento, paz, algo que todas as nossas conquistas externas nunca proporcionaram. E as pessoas são atraídas por essa qualidade. Você está ajudando outros a encontrar o que você encontrou. Carlos sorriu, pensando em sua conversa com o mestre Roberto de 2 semanas antes. O velho mestre havia compartilhado uma história final. Houve uma época em que eu era um jovem empresário, muito parecido com você quando nos conhecemos. Eu pensava que felicidade vinha de acumular coisas, alcançar status, impressionar outros. Mas gradualmente aprendi que verdadeira riqueza não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. Verdadeiro poder não é sobre controlar outros, é sobre dominar a si mesmo. Verdadeiro sucesso não é sobre alcançar destinos, é sobre encontrar paz em cada passo da jornada. Enquanto Carlos refletia sobre sua transformação, ele compreendeu que sua visita inicial ao centro de meditação não havia sido um encontro aleatório. Ele estava pronto para a mudança, pronto para descobrir que uma única escolha simples, a escolha de pausar, de questionar, de ouvir a sabedoria interior, poderia redirecionar todo o curso de uma vida. O poder da escolha simples, ele agora sabia, não era sobre fazer gestos dramáticos ou mudanças radicais. Era sobre pequenos momentos de consciência onde você escolhe presença em vez de distração, sabedoria em vez de reatividade, autenticidade em vez de aprovação externa. Cada escolha assim cria ondas que gradualmente remodelam não apenas sua própria vida, mas também tocam as vidas de todos ao seu redor. E talvez, ele pensou, isso é o que a sabedoria Zen verdadeiramente ensina, que transformação acontece não através de grandes revelações, mas através de 1000 pequenos despertares, cada um uma escolha simples para ver a vida mais claramente e viver mais plenamente em cada momento precioso.